Deus. Então nós temos culto às 8h30 da manhã e às 7 horas da noite. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 13. Eu quero começar uma série de mensagens hoje. Mateus capítulo 13. Mateus 13. Versículo de número 44. Mateus capítulo 13, versículo 44. Quem encontrou, diga amém. Também, o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, pela alegria dele, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Eu vou ler mais uma vez. O reino dos céus é semelhante. O que é semelhante? É igual. Igual a quê? É semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e o escondeu. E com alegria vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Feche os seus olhos. Senhor, eu quero te agradecer por poder ler a tua palavra mais uma vez. Porque eu sei que haverá um dia que nós seremos proibidos de ler a tua palavra publicamente. E enquanto esse dia não chega, nós lemos e queremos aprender da tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por essa leitura e acrescente bênçãos a ela em nome do Senhor Jesus. Todos digam graças a Deus. Jesus estava contando uma parábola. E nessa parábola, ele queria ensinar para as pessoas como era o reino de Deus. Então ele disse assim: o reino de Deus é semelhante a um tesouro escondido no campo. E um homem descobriu esse tesouro. E este homem que descobriu o tesouro, ele vende tudo quanto possuía, compra o campo, e agora ele adquire o tesouro. Essa é a história do texto. Para nós é uma coisa inédita. Como que você imagina um tesouro escondido num campo? Como? Mas naquela época isso era muito comum. Não existia bancos. As pessoas, então, elas ajuntavam o dinheiro e haviam ladrões, haviam guerras, nações invadiam as casas, o exército entrava e saqueava tudo. Então, o que aquele homem que tinha um tesouro, que tinha ouro, que tinha prata, ele colocava aquilo dentro de um baú, cavava um buraco e enterrava aquilo. E não contava para ninguém. Às vezes, vinha a guerra e esse homem era levado como escravo e nunca mais voltava para suas terras. No outro caso, ele morria na guerra e ninguém ficava sabendo aonde estava o tesouro. E Jesus conta essa parábola de que um homem, eu acredito que esse homem era um diarista, alguém que trabalhava no campo, alguém que consertava, que arrumava, fazia cercas, cuidava do gado, alguém que capinava uma horta, alguém que fazia serviços braçais no campo. E esse homem foi contratado para trabalhar numa terra. E quando ele chegou naquela terra, aquele homem então, capinando, ele provavelmente bateu a enxada em algo que teve um barulho diferente.
E ele então resolveu cavar aquele lugar. E quando ele cavou, ele achou ali um tesouro. Ele descobriu um tesouro. E o que ele fez? Ele voltou para casa, não contou nada para ninguém, e ele vendeu tudo. Ele vendeu a sua casa, ele vendeu os seus móveis, ele vendeu tudo quanto ele possuía, tudo quanto ele tinha, ele abriu mão de todas as suas conquistas, ele colocou tudo à venda, e quando ele adquiriu o dinheiro, ele foi até aquela propriedade, não falou que havia um tesouro ali, e disse: eu quero comprar essas terras. Quanto que vale? Vale tanto, então está aqui. Ele pagou, o proprietário passou as terras para ele, e agora ele foi lá e tirou o tesouro. Sabe, quando eu leio esse texto, eu fico pensando, quando aquele homem acha o tesouro, raciocina comigo, e ele volta para casa, e começa a vender as coisas dele, para comprar um pedaço de terra, sei lá se aquilo tinha valor, sei lá se era uma terra árida, sei lá o que era aquele tipo de terra, mas imagina a cabeça dos familiares. Você ficou doido. Onde é que você está com a cabeça? Nós costumamos comprar essa casa, e agora você vai vender a casa para comprar um pedaço de terra que não tem nada. Imagina a família brigando com aquele homem. Você está louco? Você não pode fazer uma coisa dessa. Imagine a situação daquele homem naquele dia. E de repente aquele homem toma essa decisão, e todos são contra ele, e ele compra as terras, e a família com raiva dele, todo mundo brigando com ele: não faça isso, não faça isso. Ele foi lá e fez. E de repente, todo mundo mal-humorado, ele cava a terra, chama a família lá: olha aqui a terra que eu comprei. Estou vendo, você é louco. Ele falou: só um minutinho. E então ele cava e tira um tesouro. E quando ele mostra aquele baú cheio de ouro e de pratas e pedras preciosas e joias, aí a família: eu sabia que você estava certo, eu sabia que você estava escondendo alguma coisa, você é inteligente demais. Irmãos, quando eu estava lendo esse texto, meditando nessa palavra, sabe, Jesus está nos ensinando que quando você descobre os valores do reino de Deus, o tesouro do reino de Deus, não é muito diferente. Quando você descobre o maior tesouro, que é Cristo, e quando você então abre mão de tudo, o mundo, os prazeres, a carne, e para seguir esse tesouro, o que as pessoas fazem? Você ficou doido? Você ficou louco? Não é assim? Sim ou não? E começam a fazer piadinha com você. Eles zombam de você. Alguns familiares chegam a ponto de dizer, como aconteceu na nossa conversão. Quando eu e Romilda convertemos, Romilda escutou a seguinte frase da família dela: queria saber de você chegar aqui num caixão morta do que ter virado crente. Era uma família de 13, 14 tios de um lado, e só nós de crente. Imagina a loucura, a perseguição, a luta que foi. Se você for casar na igreja de crente, eu não vou no seu casamento. Nós tínhamos descoberto um grande tesouro, mas as pessoas não entendiam isso. E é normal que não entendam. Mas o tempo passa e o tesouro começa a aparecer. E com o passar do tempo, aquilo que era encrenca, que era confusão, que era deboche, começa a virar outro tipo de conversa. Está indo para a igreja? Estou. Ora para o fulano. Leva seu irmão, ele está precisando. Olha, não esquece de orar pela sua prima, pela sua cunhada. Quem já viveu isso? Levante a mão. Então eu não estou falando nada que você não saiba.
É isso que Jesus está falando. É isso que ele está ensinando, que o reino de Deus, o reino dos céus, é semelhante a um homem que encontra um tesouro e ele abre mão de tudo por causa daquele tesouro. Quando você encontra a fé, quando você encontra o Senhor, você encontra um tesouro. E dentro desse tesouro há muitos valores. E os valores do reino dos céus, eles não são os mesmos, alguns até se parecem, mas não são os mesmos valores do mundo. São os valores que dirigem as nossas vidas. Você é movido por valor, você faz aquilo que você valoriza. O próprio Jesus já tinha dito isso. Aonde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. O seu coração segue o tesouro, o seu coração segue aquilo que você dá valor. São os valores que dirigem suas decisões, são os valores que dirigem suas escolhas. Toda escolha que você faz, toda decisão que você toma, toda atitude que você pratica, você as faz baseado nos valores que você tem na sua vida. Os valores dirigem a nossa vida. Se tem alguém dirigindo a sua vida, é importante que você saiba quem é o motorista. Você é movido por aquilo que você valoriza. Você não vai atrás de nada que não é um valor para você. Por exemplo, se você tem uma renda, e se parte dessa renda, se você não gasta tudo que você recebe, e se você tem uma economia, se você é uma pessoa de farra e festa, você queima tudo na farra e na festa, porque isso é um valor para você. Mas se a família é um valor para você, você faz as contas e fala, puxa, quanto que eu gasto com bebida no final de semana? Tanto. Não. Vou mudar os meus valores. Com esse dinheiro que eu gasto com bebida, eu vou fazer um plano de saúde. Tem gente que diz, eu não tenho dinheiro para fazer um plano de saúde. Não é que você não tem dinheiro. É porque você tem outros valores. Outras coisas são mais importantes. Se você elege um prefeito, um governante, e para esse prefeito, para esse governante, a saúde pública é um valor, ele vai pegar o dinheiro da prefeitura, o dinheiro do estado e aplicar na saúde. Mas se para ele farra é um valor, ele vai pegar esse dinheiro e vai fazer festa. Quem está entendendo? A nossa vida é movida por valores. E quando nós encontramos o maior tesouro, que é Cristo, os nossos valores, eles começam então a ser mudados. Valores são como bússolas internas. É mais profundo do que uma crença, porque a crença diz o que é possível e o que não é possível. O valor não. O valor mostra para você o que é importante e o que não é importante. Quando aquele homem encontrou o tesouro, ele poderia ter pegado para ele. Ele poderia ter lançado mão daquele tesouro. Ele estava numa terra trabalhando, a terra não era dele. Ele encontrou um tesouro e ele poderia ter pego aquele tesouro e levado para casa. Mas ele não fez porque a propriedade não era dele. E se o tesouro estava numa propriedade que não era dele, o nome disso é roubo, furto. Ele poderia ter feito isso, mas ele não fez. Porque você não pode pegar uma coisa que está na propriedade de outra pessoa. Você não pode entrar e tomar posse disso. Isso é crime. Pela lei judaica, quando você lê a lei judaica, o tesouro pertencia ao dono da terra. Então, o homem não podia simplesmente pegar. Mas o que ele faz? Qual é a atitude dele? Ele vende tudo o que ele tem. Ele vende o campo, ele vende tudo e age dentro da legalidade. Ele compra o terreno e quando ele compra o terreno, agora o tesouro é dele.
Isso nos mostra que o reino de Deus, ele não é conquistado por enganos, por atalhos, mas ele é conquistado de forma legítima. Para os familiares, as pessoas que viram ele vendendo tudo para comprar um pedaço de terra que não tinha nada, aquilo era uma perda. Mas para ele era um ganho na vida. Porque a vida é assim. Você precisa abrir mão de algumas coisas para você ganhar outras. Abrir mão de algumas coisas nessa vida não é sobre perder, é sobre ganhar. Só sente que perdeu, só tem a sensação de perda quem não encontrou algo maior para ganhar. Porque quem descobre o tesouro entende que renunciar não é perder, renunciar é ganhar. Não é perda, é troca de valores, menos valioso pelo mais precioso. Você já percebeu como que os valores mudam na nossa vida? E os resultados também? A maioria dos homens que eu conheço, quando solteiro, não tem nada na vida. Você fala, não pode, fulano tem uma boa renda e não tem nada. Aí ele casa, aí vem um monte de despesa, aí parece que piora. Mas daqui a pouco, está ele comprando um lote, está ele comprando uma casa, está ele comprando uma moto, está ele comprando um carro. Porque os valores mudaram. Agora eu não posso queimar dinheiro. Agora eu não posso torrar dinheiro. Agora eu sou um homem casado. Agora eu tenho uma família. Agora eu tenho filhos. Os valores mudam. Os valores, eles direcionam a nossa vida. E perda, ela só existe, na verdade, quando você não faz essa troca de valores. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz, mas o que para mim era lucro, eu passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas e eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Olha o que Paulo está dizendo. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, eu considero as outras coisas como esterco, para que eu possa ganhar a Cristo. Para os familiares, aquele homem talvez ele parecia ter enlouquecido, vendendo tudo. Para os vizinhos, aquele homem estava desperdiçando o patrimônio da família. Mas para ele era o melhor negócio da vida, porque só ele conhecia o valor do tesouro. Só quem conhece o tesouro faz isso então cheio de alegria, porque o texto diz que ele fez isso cheio de alegria. E a alegria, ela é um valor no reino. A alegria não veio depois de comprar o campo, mas ela veio antes, no momento da decisão. O homem ele não estava lamentando o que vendeu, ele estava sorrindo pelo que ele ia receber. A alegria é a marca do reino de Deus. A alegria é algo muito poderoso, ela não é baseada no que temos, mas no que encontramos em Cristo Jesus. E só quem recebe isso, mesmo no meio do caos, é capaz de dizer como Abacuque, mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra das azeitonas, não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exaltarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Alegria, ela é um valor. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz, eu não estou dizendo isso porque eu esteja necessitado.
porque eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura, aprendi o segredo de viver o quê? Contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando por necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Aqui fica bem claro que a base da alegria é a gratidão. Ninguém consegue ter alegria se tem ingratidão no coração. E eu vou te falar por que ninguém consegue ter alegria se não tiver gratidão no coração. Sabe por quê? Porque quando você não tem gratidão, você só olha os defeitos das coisas. Quando você tem a gratidão, você só olha aquilo que é bom, e isso te dá alegria. E uma das maiores estratégias do inimigo é tirar do seu coração a alegria. Olha o que a Bíblia diz no Salmo de número 137. O texto diz assim: junto aos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos com saudades de Sião. Ali nos salgueiros penduramos as nossas harpas. Ali os nossos captores pediam-nos canções, e os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo: entoe para nós uma das canções de Sião. Eles diziam: como cantaremos nós se não estamos em Jerusalém? Nosso coração está triste. Presta atenção nisso. Os judeus haviam sido exilados, levados como escravos para a Babilônia. E lá na Babilônia, os babilônicos chegavam para eles e diziam: cante-nos uma canção. Junto aos rios da Babilônia. Você sabia que isso aí foi uma música? Esse salmo foi uma música de uma banda de muitos anos atrás ainda. Quem tem 50 aí sabe, do Gengis Khan? Esse mesmo? Sei lá, não lembro o nome. Baseado nesse salmo. Cante-nos uma canção. E eles diziam: como vamos cantar se nós não temos alegria? Ei, a harpa estava pendurada ali. A harpa estava ali. O texto nos mostra que a harpa estava ali. Mas o que não estava ali? A alegria. A alegria, ela não estava dentro daquelas pessoas. E esse texto ele nos mostra que o inimigo, ele não trabalha para roubar a harpa. Ele não trabalha para roubar a sua casa, para roubar o seu carro, para roubar o seu casamento. O inimigo trabalha não trabalha para roubar as suas conquistas, mas ele trabalha para roubar a sua alegria. A harpa, ela não foi roubada. Eles podiam tocar, eles podiam cantar, mas eles não tinham a alegria para cantar. Eles não tinham a alegria para tocar. Não é sobre perder casa, perder emprego, perder empresa, perder família, perder casamento, mas é sobre perder a alegria da casa que você conquistou. É sobre você perder a alegria do emprego. É sobre você perder a alegria do casamento. É sobre você perder a alegria da família. É sobre você perder a alegria da igreja. A maneira do diabo tirar a igreja e a fé é tirando a alegria de vir à igreja. Por isso o salmista, no Salmo 122, e nós devemos orar sobre isso, dizia: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu vou repetir isso. O diabo não quer roubar as suas conquistas. Ele não quer roubar a casa que você comprou. Ele não quer roubar o carro que você tem. Ele não quer roubar a família que você constituiu. Ele não quer roubar o seu casamento. Mas ele quer roubar a alegria. Porque você pode ter o carro, a casa, a família, o casamento. Mas se você não tem a alegria de ter a casa, não tem a alegria de ter o carro, não ter a alegria de ter o casamento, não ter a alegria de ter a família, nós temos que tomar muito cuidado com os ladrões de alegria. Existem pessoas que parece que elas trabalham para o diabo, né? Quer continuar alegre? Pratique a gratidão. Quando eu perco a gratidão, eu começo a focar em defeitos. Você nunca será grato por aquilo que você só vê defeito, por aquilo que você só reclama.
Você nunca sentirá alegria por aquilo que você não é grato. Se você não é grato pela esposa, pelo marido que você tem, pelos filhos que você tem, pela sua profissão, pela sua igreja, se você não é grato, se você não tem essa gratidão no seu coração, você nunca terá alegria. E essa é a estratégia do inimigo. É roubar a sua alegria. Eu tenho uma casa linda, pastor, mas eu não tenho alegria quando eu entro dentro dela. Eu tenho um trabalho maravilhoso. Poucas pessoas têm a renda que eu tenho, mas eu não tenho alegria no meu trabalho. Eu tenho uma família linda, maravilhosa, filhos lindos, mas eu não tenho alegria nos filhos. Então não é sobre aquilo que você tem, não é sobre aquilo que você conquistou, mas é sobre a alegria que você tem naquilo que você conquistou e tem. É justamente aí que o inimigo entra. É justamente aí que ele entra, tirando de nós a gratidão e automaticamente a alegria. Todos nós podemos cometer erro, de focar nos defeitos, mas ouça o que eu vou te dizer. Não é o erro que destrói um homem. E eu vou repetir. Não é um erro que destrói um homem. É a demora em corrigi-lo. O inferno está cheio de gente que jura que vai mudar amanhã, mas nunca muda. Ouça a voz da simplicidade nessa noite. Depois que a comida estraga, não adianta temperar. E eu vou repetir. Depois que a comida estraga, não adianta temperar. E não é sobre comida que eu estou falando. Você sabe do que é. Eu e você precisamos vigiar muito. O tesouro, ele precisa ser guardado. Após ter encontrado o tesouro, o que ele fez? Ele escondeu novamente. O texto diz que ele esconde novamente o tesouro. Assim diz a palavra. Ele achou num campo e o escondeu. E com alegria ele vende tudo que tem e compra aquele campo. Ele achou e escondeu. Por quê? Salmo 119, verso 1 diz: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. O tesouro é algo que precisa ser guardado, valorizado por nós. Embora a bijuteria e a joia se pareçam, para quem entende, elas têm muita diferença. Para mim, a maior diferença entre uma bijuteria e uma joia é o valor. E o valor, ele faz toda a diferença. Porque a bijuteria, ela é exposta, por causa do valor, ela é exposta na banca. Todo mundo passa, coloca a mão. A joia não. A joia não fica exposta na banca. A joia, ela fica guardada na onde? Na vitrine. Existe uma diferença muito grande entre ser bijuteria e ser joia. A minha pergunta é: você é bijuteria ou você é joia? Moças, quem sabe que é joia, não fica se expondo na banca da esquina como bijuteria. Ouça isso. Mesmo porque você só atrai aquilo que você é. Seja alguém de valor, e você encontrará alguém que te valorize. A bijuteria, ela é julgada na banca. E ela só atrai curioso. Um monte de curiosos ali para ver. Todo mundo colocando a mão. Mas a joia é guardada na vitrine. E a joia só atrai quem está disposto a pagar o preço certo. Para vocês, rapazes, não fiquem impressionados pelo sucesso. Ao invés de procurar se tornar um homem de sucesso, busque se tornar um homem de valor.
O mundo te mede pelo que você possui, mas o reino de Deus, ele te mede pelo que você é em Cristo. Efésios 2:10 diz: porque nós somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Numa outra tradução diz que nós fomos feituras de Cristo. A vida não é sobre ter, a vida é sobre ser, e esse é um valor. No reino de Deus, ser é um valor maior do que ter. Antigamente, quando um rapaz conhecia uma moça, e aí ele ia à casa do sogro, né? Para conversar, para pedir para namorar. Quando o sogro conhecia o rapaz, sabe o que ele falava para o rapaz? Primeira coisa: você é filho de quem? Sim ou não? Você é filho de quem? Quem é a sua família? Porque é mais importante quem você é do que o que você tem. Hoje, quando isso acontece, se acontece, você faz o que da vida? Qual que é a sua profissão? Qual que é o seu negócio? Há uma inversão de valores. No reino de Deus, ser é mais importante do que ter. Ao longo da vida você vai perceber que o currículo não é o que você tem, mas é em quem você se tornou. Eu disse para as moças: não seja bijuteria. Eu disse para os rapazes: não se preocupem em ter, e sim em ser. Mas agora eu digo para os pais: ao invés de se preocuparem em deixar uma herança para os seus filhos, se preocupem em deixar um legado. Porque herança é aquilo que você deixa nas mãos do seu filho. Legado é aquilo que você deixa dentro dos seus filhos, no coração dos seus filhos. A herança um dia acaba, mas o legado jamais acabará. E quando vierem as lutas, as adversidades, as provações da vida, o que vai valer não é o que você tem, mas é o que você é. O homem que o seu pai, que a sua mãe construiu, a mulher que o seu pai e a sua mãe construiu para que você fosse, se tornasse. Ele escondeu, ele guardou. Provérbios 4:23. Sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Guarde o seu coração. Em João capítulo 16, versículo 33, Jesus disse algo muito incrível. Ele falou assim, ele disse: eu vos dou a minha paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Diga comigo: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Mais uma vez: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Interessante que essa frase diz: bom ânimo, não temas. Interessante que essa frase ela é traduzida pela palavra tarseite. E o que significa? Essa palavra tem alguns significados no grego, mas uma delas é: nunca perca o seu coração. Então, o que Jesus estava dizendo para aquelas pessoas era: no mundo tereis aflições, mas nunca perca o seu coração. Eu vou repetir: no mundo tereis aflições, mas nunca perca o seu coração. Sabe por que o seu emprego não presta mais? Sabe aquele emprego que quando você conseguiu, você fez uma festa, você vibrou, você contou para todo mundo: olha, eu passei num concurso, olha, eu fui escolhido, agora eu estou trabalhando naquele lugar. Sabe quando você fez aquela festa e hoje aquele emprego não presta mais? Sabe por que ele não presta mais? Porque o seu coração não está mais lá. Sabe por que o seu casamento está acabando? Porque o seu coração não está mais lá. Sabe por que a igreja não é boa ou não está boa? Porque o seu coração não está mais lá.
Sabe por que você não lidera mais uma célula? Você foi um líder de excelência e hoje não está liderando? Por quê? Porque você perdeu o seu coração. No mundo tereis aflições, mas nunca perca o seu coração. Sabe por que você não lê mais a Bíblia? Porque você perdeu o seu coração. Sabe por que você mais não louva? Porque você perdeu o seu coração. Sabe por que você não é mais obreiro? Porque você perdeu o seu coração. Sabe por que você não ora mais em línguas? Porque você perdeu o seu coração. Existe um lugar dentro de você que, se você se perder, você perde tudo. E é o coração. Por isso Jesus disse em Apocalipse capítulo 2, versículo 5: lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o teu candelabro do lugar dele. Lembra-te, pois, de onde caístes. Existe um lugar dentro de você que você caiu. Existe um lugar dentro de você que você caiu. Talvez foi uma ofensa, você se sentiu muito ofendido, e foi ali que você caiu. Foi ali que você chutou o balde. Foi ali que você largou tudo. Talvez no casamento, talvez no trabalho, talvez na sua fé, eu não sei. Mas lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te. Ouça o que eu vou te dizer. É do caráter de Deus. É do caráter de Deus esconder as coisas preciosas da vida. Aquele homem cavou para encontrar o tesouro. E conosco, e com a nossa geração, e com o mundo atual, não é diferente. Se você quiser encontrar diamante, você vai ter que perfurar a rocha. Se você quiser encontrar ouro, você vai ter que cavar a terra. Se você quiser encontrar petróleo, você vai ter que perfurar o solo do oceano. Se você quiser encontrar ferro, alumínio, tudo que é material precioso, você já parou para pensar nisso? Tudo que é precioso está escondido. Diamante está escondido. Ouro está escondido. Petróleo está escondido. Ferro, alumínio, os minerais estão escondidos. Tudo que é precioso está escondido. Talvez em algum momento na sua vida, você fez uma oração, você disse: Deus, ou talvez você nem orou, você pensou: que negócio que, se eu abrisse nessa cidade, eu ia ganhar dinheiro. Quem já pensou isso? Você que é empreendedor, ou quando você tomou uma decisão lá atrás na sua vida, se eu compro, se eu vendo, se eu fico, que negócio! Talvez você conversou isso essa semana. Eu vou te dar uma receitinha. Isaías 45, versículo 3. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Os tesouros estão escondidos, as riquezas estão encobertas, e o texto está dizendo que Deus irá dar. E quando é que Deus te dá? Quando você descobre o maior de todos os tesouros, que é Cristo, que é o Senhor Jesus, que é a sua salvação nele. Deus sempre esconde o que tem valor. Petróleo está no fundo do oceano, ouro está debaixo da terra, diamante está nas rochas, e o maior tesouro, o reino de Deus, está escondido em Cristo, e Cristo está escondido ou revelado nas Escrituras. E quando você começa a cavar aqui dentro, Ele começa a falar com você. Pastor, eu não tenho teologia, eu não tenho tanto conhecimento. Ele vai falar com você, do jeito dele, com você, através
da palavra. Um dia, um irmão convidou o patrão dele, dono de uma grande empresa: vamos no culto comigo domingo, se ouvir a palavra de Deus, você vai gostar. Meu pastor é um grande pregador, ele tem uma palavra, vamos lá. Por meses ele falou isso. E aconteceu que um dia, aquele empresário falou: domingo eu quero ir na sua igreja com você. E ele foi. Só que, naquele dia, o pastor não estava. E era um obreiro que ia pregar. E o obreiro pegou a Bíblia e disse: irmãos, vamos abrir a Bíblia lá em Mateus, capítulo de número 2. E ele começou, capítulo 1, e começou a ler. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Tamar, Pérez, Azerá, Pérez, Azerá, Esrom, Esrom gerou Arão e morreu. Arão gerou Abnadab, Abnadab gerou Nação, Nação gerou Salmão, fulano gerou fulano e morreu, fulano gerou... E o irmão está lá assim: misericórdia. Justamente hoje o pastor não está. O irmão vai ler um texto que nem ele sabe o que ele está lendo. O irmão lá, bravo. Quando o pastor chegar, eu vou falar com ele, ele não pode faltar no culto do domingo. Acabou o culto. No outro dia, o irmão foi trabalhar, falou: não quero nem ver a cara do meu patrão, que estou morrendo de vergonha. Aquela pregação, fulano gerou fulano e morreu, fulano morreu, gerou fulano e morreu. Aí quando ele passou, o patrão dele: ei, vem cá. Ele: meu Deus, ele vai criticar. O patrão virou para ele e falou assim: rapaz, eu não dormi essa noite. Ele falou: por quê? Por causa daquela pregação. Ele falou: eu sabia, nem eu dormi também. Ele falou: por quê? O que aconteceu? Eu falei: não, porque eu fiquei pensando. Fulano gerou fulano e morreu. Fulano gerou fulano e morreu. Fulano gerou fulano e morreu. Meu avô gerou, meu pai e meu avô morreu. Meu pai me gerou, morreu. Eu gerei meu filho e vou morrer. E se eu morrer, para onde que eu vou? O que eu faço? Ele falou: você precisa aceitar Jesus como seu Salvador. Não é sobre o grande pregador, é sobre o tesouro escondido nessas escrituras. Aqui tem muito valor. Todas as respostas que você ainda não encontrou, elas estão aqui dentro, aguardando você cavar, cavar e cavar. E o tesouro virá nas suas mãos. Se coloque de pé nesse momento. Eu quero orar com você nesse instante.